Nós temos algumas coisas para aprender. Nós estamos na escola de líderes, amém? Você pode pensar, mas eu ainda não lidero um grupo. Mas você pelo menos é líder de você mesmo. Amém. Amém? Então esse lugar é para você. E quando eu estava orando sobre esse ponto, o Senhor me falou sobre essa canção. E realmente, mas é assim que as coisas funcionam. A nossa visão, quando nós estamos aqui, é limitada. Mas quando nós estamos no alto, nós temos uma visão muito maior. Eu sempre sonhei em ir para Londres. E isso era uma coisa muito... Né, na minha cabecinha, quando eu tinha 15 anos, era uma coisa muito... Meu Deus, como assim eu? Né? E à medida que o tempo foi passando, esse sonho se transformou numa visão, porque eu comecei a me visualizar naquele lugar. Mas eu sabia que existiam coisas que Deus só ia tratar comigo quando eu chegasse lá. E quando eu cheguei lá, no meu primeiro final de semana lá, a menina que estava me hospedando, ela me levou para um passeio. E a gente foi lá nos pontos turísticos mais, né, conhecidos, né, o Big Ben, a Roda Gigante lá. E eu cheguei naquele lugar e eu fiquei maravilhada, como era lindo, como era grande. Mas teve muitas coisas, e se você perguntar se eu fui conhecer todos os lugares, todos os pontos turísticos de Londres, eu não fui. Não fui para metade dos museus que eu queria ir, não fui para nada disso, porque eu estava lá a serviço da igreja. Então, quando eu não estava estudando, eu estava servindo ao Senhor na igreja de Londres. Mas tinha uma coisa que eu queria fazer, eu disse, Senhor, disso eu não abro mão. Que era ir lá na bendita da Roda Gigante. A Roda Gigante, amados, lá, ela é toda de vidro. Então, você consegue andar ao redor do globo lá que você fica e ver tudo. E, amados, a gente vai subindo, né? Dura meia hora o trajeto. E, amados, quando eu cheguei lá em cima, e eu consegui ver aquela cidade enorme, inteira, eu disse, Senhor, verdadeiramente esse é o presente que o Senhor me deu. A Bíblia diz, pede-me, eu te darei as nações por herança. E eu sempre pensava, eu sempre quis tocar as nações do mundo, e todas as culturas e todos os povos, mas eu tinha bem dentro de mim que eu ia para Londres. E aí eu pensava, Senhor, como é que eu vou ficar viajando para vários lugares, né? Não sei, talvez isso aconteça. Mas, amados, a cidade de Londres, ela tem 8 milhões de habitantes. E pelo menos 1/3 desses habitantes não são ingleses. Em Londres a gente tem muitos muçulmanos, a gente vê muito. Judeu ortodoxo, gente de todo tipo, de toda nacionalidade. Você escuta todas as línguas no mesmo vagão de trem. Eu disse, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, eu vou conseguir tocar as nações estando neste lugar apenas. Amém, amados? Só na igreja de Londres, lá na Inglaterra, pastor Gleice Marina, é uma igreja bem pequena ainda, mas a gente já tem 8 nacionalidades reunidas todos os domingos nos cultos daquela igreja. Imagina, amados, pessoas de 8 países diferentes no mesmo lugar se reunindo e adorando ao Senhor. Amém? E eu tinha um sonho, e era uma coisa bem grande na minha cabeça, mas eu decidi transformar aquele sonho numa visão. Porque, amados, entenda que sonho é diferente de visão. Amém? Sonho é um vislumbre, é um desejo, mas a visão, amados, é uma coisa que a gente determina. Eu queria que vocês abrissem lá em Abacuque, no capítulo 2. Esse texto é bem conhecido como quando a gente fala de visão. Em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, diz assim: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Na versão da Bíblia Amplificada, diz assim, escreve a visão e a grave tão claramente sobre tábuas, que todos os que passarem possam ser hábeis para ler facilmente e rapidamente enquanto estiverem passando. Eu não sei quantos de vocês dirigem ou prestam atenção quando a gente está numa BR, numa via desse tipo, e as placas a gente consegue, mesmo que a gente esteja numa velocidade mais rápida, a gente consegue ver as sinalizações e as placas, porque elas estão escritas num tamanho grande. Imagina que se tivesse pequenininho do tamanho da letra da sua Bíblia, você não ia conseguir ler, e ia ser muito complicado se toda a placa que a gente visse, a gente tivesse que parar o carro, descer do carro, ler o que aqui tinha escrito, e depois voltar para continuar a dirigir. Ia ser completo caos, né? O trânsito já é meio complicado do jeito que é, se a gente tivesse que fazer isso. Mas, amados, Deus está dizendo aqui, escreve claramente a visão. Escreve claramente, para que até quem passa correndo possa ler rapidamente aquilo. Amados. E sabe, um sonho é algo que a gente sonha, a gente vislumbra, mas uma visão é aquilo que a gente tem registrado no nosso coração. E nós estamos
no Escola de Líderes, nós estamos falando sobre líderes visionários. E eu desconfio, amados, de um líder que não tem uma visão. Porque se a gente não tem uma visão de algo que a gente vai fazer, que a gente vai alcançar, se a gente não tem uma visão de algo que a gente vai fazer, que a gente vai alcançar, a gente vai estar liderando para chegar aonde? Para onde é que a gente vai se a gente não tem lugar nenhum para ir? Não é isso, amados? E uma visão, né, pensando no sentido claro de visão, do sentido que a gente tem de visão, é quando a gente consegue enxergar alguma coisa, certo? Então eu estou aqui, eu estou vendo vocês estão aí, vocês estão me vendo, certo? Mas, amados, uma visão, ela é interpretada, na verdade, no cérebro. E eu estava estudando sobre isso, e não pense que é muito fácil, é bem complicado, se você for estudar a via óptica toda, né? E eu estava estudando sobre isso um dia desses, e eu li que o cérebro, ele usa as informações que ele já conhece para interpretar uma visão. Então, por exemplo, se você vê uma caneta, digamos que você nunca viu uma caneta na sua vida. Você vai olhar e vai ficar sem entender mais ou menos para que isso serve. Não é verdade? Você nunca viu alguma coisa na sua vida. Mas como você sabe que isso é uma caneta, para que serve uma caneta? Para escrever. Então, o seu cérebro, rapidamente, quando você olha para essa caneta na minha mão, o seu cérebro rapidamente vai interpretar, já vai pensar que aquilo serve para escrever, que se ela tiver sem tinta, ela não escreve, que a cor dessa caneta é azul, já identifica tudo isso. Mas o seu cérebro só pode fazer isso porque ele já tem informações dentro dele. Você já sabe como é o formato de uma caneta. Amém, amados? Então, quando Deus nos dá uma visão, amados, essa visão ela é interpretada baseada naquilo que a gente já tem da palavra do Senhor dentro de nós. Amém? Então, Deus pode falar alguma coisa com você bem grande e você vai ficar... Se você não conhece a palavra... E Deus vai te dizer, ó, eu vou te dar as nações, eu vou te dar uma nação. Mas você não conhece a palavra, você vai dizer, oxe, coisa doida. Como assim? Mas se você conhece, você já sabe que tem um versículo na Bíblia que diz, pede-me, eu te darei as nações. Você vai entender que isso pode acontecer com você. Amém, amados? Então, quando Deus nos dá uma visão, nós temos que ter algo dentro de nós para interpretar. E como nós cantamos, nós podemos estar mais perto de Deus. E quanto mais perto nós estamos de Deus, mais fácil vai ficar para nós entendermos o que Ele vai falar conosco. Amém? E uma visão, amados, é uma imagem que a gente tem de algo no futuro. Amém? No versículo 3, aqui em Abacuque, diz assim, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, mas quando Deus te dá uma visão, Ele te dá uma imagem de algo, talvez aquilo ainda não esteja acontecendo naquele momento que você viu aquilo. Mas você tem o líder visionário, ele direciona todos os seus passos e as suas ações para que aquilo que ele está vendo aconteça. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, que um atleta, quando ele vai participar de um campeonato, de uma competição, ele se prepara para ganhar uma coroa corruptível. Não é verdade? Eu imagino que um atleta, ele fica pensando na glória do que é estar no primeiro lugar do pódio, do que é ter a medalha. Aquilo é a visão que ele tem. Eu estava vendo uma reportagem essa semana falando das Olimpíadas da Juventude na China. E aí a treinadora, o Brasil ganhou 7 medalhas de ouro nessas Olimpíadas da Juventude. E daqui a 2 anos nós vamos ter Olimpíadas aqui no Brasil. E aí e foram entrevistar a treinadora, e aí, como é que é, né, ganhar 7 medalhas de ouro na Olimpíada da Juventude. Tem uma menina que ganhou uma medalha de ouro, mas que ela tem 1,45 m. Mas ela não se viu pequena diante daquilo que estava na frente dela. E aí a treinadora fez assim, para 2016 eu acredito que não. Mas nós estamos trabalhando hoje para vislumbrar as Olimpíadas de 2020 e de 2024. Porque para 2016 tem atletas que estão se preparando há mais tempo. Mas imagina eles que já estão ganhando ouro agora, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, como é que não vai ser? Mas eles têm uma visão. Eu imagino que aquela treinadora, todas as vezes que vai juntar aquele povo, ela diz assim, olha, a gente vai conseguir alcançar lugares altos lá na frente. Mas para isso a gente precisa se preparar desde agora. Amém, amados? E Jesus, ele era um líder visionário, né? Existem muitos livros hoje, inclusive livros não cristãos, que estudam o estilo de liderança de Jesus.
livros não cristãos. Existem muitos ateus que olham para Jesus e veem Jesus como alguém que fez uma liderança que deu certo. Não acreditam, né? Talvez nem acreditem que ele exista, que ele realmente tenha vindo, mas acreditam que a história que está contada, a pessoa que está retratada na Bíblia, né? No livro dos crentes, e glória a Deus por isso. Amém? Eles acreditam que aquilo que ele fez deu certo. Amém? Vamos lá para Isaías, no capítulo 53. E a gente vai ver como era a visão que Jesus tinha. Amém? Isaías, no capítulo 53, no versículo 11. Eu vou ler outra versão. Na verdade, eu vou ler a minha versão aqui, depois eu leio outra que eu tenho. Na NVI diz assim: depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Mas eu gosto mais dessa versão que diz assim: e ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Eu imagino, amados, que tudo que Jesus fez enquanto ele estava nessa terra, ele estava visualizando o fruto do seu trabalho. E sabe qual era o fruto do trabalho de Jesus? Era cada um de nós estar aqui hoje. Jesus, quando ele estava lá e tudo que ele estava fazendo, ele sabia, e ele bem sabia, que o que ele tinha para fazer na terra ia se cumprir quando ele chegasse naquela cruz. E eu imagino que quando Jesus estava naquela cruz, ele estava com os olhos abertos, ele não estava vendo aquela situação na frente, aquele povo que estava lá na frente. Ele estava vendo cada um de nós. Ele sabia. E a Bíblia fala aqui que ele verá e ficará satisfeito. Eu imagino, amados, que Jesus ele se alegrava muito quando o Senhor mostrava para ele o que ia acontecer de acordo por causa do que ele tinha feito. Amém? E Jesus, enquanto ele esteve aqui, todas as ações dele, enquanto líder, lideravam e guiavam para que ele chegasse naquele ponto e para que chegasse a que nós estivéssemos aqui hoje. E Jesus, amados, ele tinha um estilo de liderança que ele pensava a curto, a médio e a longo prazo. Então, a curto prazo, o que é que ele pensou? Vou preparar 12. Não é verdade? Quantos aqui acham que isso é parecido com grupos de comunhão e crescimento? Amém? Isso é bem parecido. Jesus pegou 12, assim, mais para perto dele. E você pode até pensar, mas os 12 eram os 12 apóstolos de Jesus, né? Mas, amados, os 12 apóstolos de Jesus deram um bocado de problema para Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Mateus era um publicano. Mateus era um cobrador de impostos. Mateus era uma pessoa que ninguém gostava. Porque os cobradores de impostos naquela época eram bem corruptos. Mateus gostava de dar festas. E eu imagino que ele gastava o dinheiro do povo nessas festas dele. Mas Jesus chamou ele para perto. Pedro, amados, Pedro era bem explosivo. Né? Pedro falava mesmo. João era o apóstolo do amor. Glória a Deus. Mas, amados, João, na primeira oportunidade que ele teve, ele chegou para a mãe dele. E a mãe dele foi pedir a Jesus para ele ficar numa posição maior do que os outros. Tomé era uma graça, né? Tomé era uma bênção. Só acredito vendo. Era a frase da vida de Tomé. Não é verdade? Mas Deus chamou essas pessoas para perto, Jesus chamou essas pessoas para perto, e ele trabalhou na vida deles. Eu imagino, mas e você como líder, você está aqui que é líder, às vezes os seus discípulos têm algumas atitudes que você pensa, Jesus, de novo, oh meu Deus, o que é que eu faço, né? Mas eu imagino, mas que no dia que Jesus resolveu descansar no barco, indo de um lugar para o outro, os discípulos chegaram e acordaram Jesus em polvorosa, porque estavam com medo de morrer. E eles tinham acabado de ter uma lição de fé um pouquinho de tempo antes. Não é verdade? Mas Jesus, ele tinha uma visão. Ele sabia que o tempo que ele ia passar, e ele não ia gastar, ele ia investir. O tempo que ele ia investir com aqueles 12 ia produzir um resultado. Amém, amados? Eu imagino, e você não pense, né, que os discípulos chegaram para Jesus lá no barco e fizeram, Jesus, acorda, a gente está morrendo, né? Eu imagino que eles chegaram gritando, Jesus, socorro, acude aqui que o barco vai virar. Eu imagino que Jesus acordou, eles ainda não aprenderam. Foi lá, acalmou tudo, e depois que Jesus acalmou tudo, ele chegou e fez assim, homens de pequena fé, vocês ainda não chegaram onde eu quero que vocês cheguem.
né? Muitas vezes, amados, a gente pensa, e quando acontece alguma circunstância, nós que somos líderes de grupo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, de novo, nesse problema, não aprendeu ainda. Mas, amados, Deus tem paciência com você, tenha paciência com o seu liderado. Amém? E Jesus, ele foi trabalhando aquele povo, né? Trabalhando. E, amados, hoje, imagina que Jesus tivesse, né? Só falasse para as multidões, porque quando Jesus estava na terra, existiam coisas que ele falava para a multidão, e existiam coisas que ele falava só para aqueles que estavam perto dele. Mas imagina que Jesus só andasse na terra sozinho, só falando com a multidão. Vocês acham que a multidão inteira ia absorver da vida de Jesus como aqueles homens absorveram? Não iam, porque ele estava mais perto daqueles homens. Então, Jesus, imagine que ele tivesse vivido aqui na terra, só, né, falando para a multidão. Depois que ele morresse, depois que ele ressuscitasse, quem é que ia continuar o trabalho dele? Será que as pessoas que ouviram o sermão das bem-aventuranças, né, teriam a mesma firmeza do que aqueles que estavam com Jesus quando Jesus disse, eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos? Não teria sido assim, amados. Então Jesus, ele pegou um grupo menor e ele trabalhou aquele grupo. Ele passou 3 anos trabalhando aquele grupo. Chamando para perto, repreendendo quando tinha que repreender, amando quando tinha que amar. Porque ele via o fruto do trabalho dele. Jesus sabia que depois que ele morresse, aqueles homens, eles iriam se levantar e iam continuar o trabalho de Jesus na terra. E glória a Deus, amados, que aqueles homens aprenderam com Jesus e que não parou por ali. Porque você entende comigo que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele não era um dos 12 que andava com Jesus. Então ele foi fruto do trabalho que foi feito depois que Jesus morreu. Não é verdade? Paulo era perseguidor da igreja. E eu fico pensando que às vezes a gente olha para alguma pessoa, né, na nossa vizinhança, alguma coisa assim, e pensa, esse aí não tem jeito. Mas, amados, Paulo era perseguidor da igreja. Paulo matava os cristãos. Mas Paulo foi alcançado. Então Jesus, ele estava vendo, ele via que a curto prazo ele precisava preparar aqueles homens. Que a médio prazo, depois que ele morresse, que ele ressuscitasse, aquilo ali ia começar a igreja. E nós temos a igreja de Atos, que era uma igreja tão poderosa. E ele via que a longo prazo eu e você estaríamos aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Ele via a longo prazo que eu e você seríamos líderes e que continuaríamos o trabalho dele nessa terra. Ele via, amados, que assim como ele foi líder de 12 naquela época, nós seríamos líderes de grupos também e nós mudaríamos a vida das pessoas e elas poderiam mudar a vida de outros. Jesus, ele viu tudo isso. Jesus era um líder visionário. E eu imagino, amados, que um líder visionário, e se você for estudar sobre liderança, existem vários estilos de liderança, né? Tem o líder empreendedor, o líder visionário, o líder isso, o líder aquilo. Mas, amados, o líder visionário, ele não é aquela pessoa que fica só vendo e achando lindo a visão. Ai, que lindo, olha ali para o projeto ID, ver o homem entregando o mundo nas mãos de Deus, que coisa linda, maravilhoso. E não faz nada, esse não é um líder visionário. O líder visionário, amados, a visão para ele é como se fosse um combustível. Sabe aquilo que move ele? Ele não consegue viver nem um dia sem pensar em cumprir aquilo para o que ele existe. Jesus tinha uma visão. Essa igreja tem uma visão. A nossa visão é nos reunirmos no templo e nas casas. Se você está se reunindo só no templo, você precisa se ajustar. Se você está indo só para as casas, você também precisa se ajustar. A nossa visão é templo e casas, porque era assim que a igreja primitiva, a igreja lá de Atos fazia, e dava muito certo. Era assim que 3.000 pessoas se convertiam de uma vez. E eu creio nesse tempo na nossa igreja, amados. Se você for estudar lá em Atos 2, a igreja de Atos, eles vendiam os bens deles e repartiam entre as pessoas. E eu gosto sempre de dizer para as setubas, eu falo assim, hoje eu não tenho condições de vender algo meu, né, vender o meu carro, por exemplo, e sair distribuindo para vocês. Mas hoje, quando eu entrego uma oferta, eu estou começando a semear e eu sei que Deus, ele vai nos fazer, vai nos colocar em lugares que nós poderemos dar muito mais. Amém? Se você é um líder visionário, você não vai olhar as interrogações, as pedrinhas que aparecem no meio do caminho e ficar duvidando e
sabe, cambaleando com aquilo. Porque a visão, ela é o combustível para você. A visão, ela é muito maior do que qualquer coisa que venha se levantar. Lembra que eu falei de quando eu estava lá no alto da roda gigante? Eu estava vendo aquela cidade inteira. Aquilo ali, mas uma pedrinha que aparecesse no meio do meu caminho quando eu estivesse andando na rua, era fichinha para mim. Porque eu já tinha a visão toda. Eu tinha visto toda aquela cidade lá de cima. Amados. Então, Jesus, ele tinha uma visão que era de ver todo homem salvo. E ele trabalhou para isso. Jesus, ele não foi só para a cruz. Jesus, ele fez um trabalho quando ele estava na terra. Amém? A nossa igreja tem uma visão de nos reunirmos no templo e nas casas. E todos estavam juntos e unidos e tinham tudo em comum. É essa a visão dos nossos grupos na nossa igreja. Mas eu desafio você, como líder, a pensar qual é a visão do seu grupo. Eu não estou dizendo que o seu grupo, você vai levantar outra igreja do seu grupo. Não é isso. Mas, amados, o seu grupo tem um nome. Você concorda com isso? Mas qual é a mensagem, qual é a imagem que o nome do seu grupo passa para o seu grupo? O nome do meu grupo é Setubas. É meio diferente. É como se fosse uma abreviação de Setum, a bênção. E sempre quando eu me reúno com eles, eu digo para eles, olha, é muito bom ser abençoado. É muito bom ser abençoado. Mas ser a própria bênção de Deus na terra é muito melhor. E eu lanço alguns desafios para eles, e os desafios na maioria das vezes são: faça alguma coisa por alguém durante essa semana. Seja uma bênção para alguém. E, amados, eu já pude ver liderados meus dando testemunhos de que chegaram tão felizes porque deram um lugar para uma pessoa no ônibus e ficaram em pé e ficaram se regozijando porque estavam vindo em pé num trajeto bem longo de piedade, mas foram uma bênção para alguém. Então, essa é a visão que eu tenho para Setubas. Os meus liderados, eles têm que entender que muito melhor do que ser abençoado é ser a própria bênção de Deus na terra. E agir desse jeito. E, amados, eu sei porque sei, né, que eu não vou estar com eles o tempo inteiro. Vai chegar o dia que eu vou embora. Mas eu sei que isso, a visão, ela não vai se perder. Porque a visão que está no meu coração está sendo passada para eles. E eu vivo tanto isso. Amém? Que eles começam a querer ser assim também. A visão, amados, você e a sua visão tem que estar tão... Sabe, você tem que personificar a visão. É como se as pessoas olhassem para você e elas vissem aquilo que você foi chamada, elas vissem a sua visão. Eu vou morar na Inglaterra. E quem me conhece sabe disso. Não precisa ser meu melhor amigo para saber, não. Quem me conhece sabe. E sabe, amados, a Bíblia fala lá em Abacuque, né, para a gente escrever a visão. E na porta do meu guarda-roupa tem escrito assim: sonhe até que os seus sonhos se tornem realidade. E no lado da minha cama tem um tapete com a bandeira do Reino Unido. Então o primeiro lugar que eu piso todos os dias quando eu acordo é na bandeira do Reino Unido. Eu posso não estar lá, mas eu estou pisando na promessa. Eu digo: Senhor, essa é a terra prometida para mim. Amém, amados? Mas a Setubas, ela não vai acabar porque eu vou embora. Porque a visão vai estar tão arraigada no coração dos meus liderados que eles vão caminhar com isso. Amém? O líder visionário, ele não se contenta só em ter a visão para ele. O líder visionário, por onde ele passa, ele começa a incendiar o povo. A visão é o combustível, amados. E você sabe que onde tem combustível, se você colocar o combustível e acender um foguinho bem pequenininho, tem incêndio. Então, a visão para o líder visionário, mas ela é o combustível. Aonde ele chega, ele está jogando aquele combustível. Aonde ele chega, ele está jogando aquele combustível. E chega uma hora, mas que quando as pessoas pegam um foguinho que seja, vira incêndio. E fica todo mundo afogueado. Amém, amados? Eu gosto dessas coisas. Amém? Eu não gosto de nada frio, né? Gelado. Eu gosto de coisa quente mesmo. Sabe? Tem uma música que diz que não é nem frio nem morno, que a gente tem que ser quente. Amém, amados? Nós temos que ser afogueados com a visão. Nós temos que ser afogueados com essa palavra. Nós temos que erguer a bandeira da visão. Qual era a visão de Jesus para essa terra, amados? Era que todos os homens fossem salvos. E ele viu isso quando ele estava na cruz. Ele via isso quando ele estava cuidando dos seus discípulos. Amém? Qual é a visão do nosso ministério Verbo da Vida? Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E nós temos que levantar a bandeira do nosso ministério, amados.
Qual é a visão dessa igreja? É que nós possamos nos reunir no templo e nas casas. Mas qual é a visão para o seu grupo? O que é que você quer para os seus liderados? Você quer que eles fiquem o tempo todo debaixo da sua asinha? Ou você quer que eles se levantem com a própria visão deles e façam coisas nessa terra? Amém, amados? O líder visionário, ele é apaixonado pela visão. Aquilo queima dentro dele. Ele não consegue dormir, ele não consegue passar um dia sem pensar e sem visualizar o cumprimento daquilo. Pode ser que demore. Pode ser que as pessoas não cheguem logo no cumprimento daquilo que a gente está vendo. Mas todas as nossas ações, elas têm que ser direcionadas para o cumprimento daquilo. Cada passo, cada dia, você tem que ver aquilo acontecendo. Ora, se eu quero morar na Inglaterra, e eu sei disso há muito tempo, se eu nunca aprender inglês, vai ficar complicado de eu cumprir a visão que Deus tem para a minha vida. Não é verdade? Se eu nunca tivesse interesse de aprender, eu ia chegar lá e ia ser um problema. Porque para entrar no país, se você for visitar algum dia, se for me visitar, certo? Para você entrar no país, para pegar o visto de turista, não é feito nos Estados Unidos que você faz a entrevista aqui. Você faz a entrevista quando chegar lá. Se eles verem alguma culpa em você, eles mandam você de volta do aeroporto mesmo. É assim que as coisas funcionam. Certo? E se você for esperar um tradutor, é capaz de você passar umas 3 horas no aeroporto. Mas como eu sabia, eu cheguei lá meio nervosa, né? A minha assistente de imigração, ela tinha uma cara assim de braba. Aí ela perguntou, né, o que é que você veio fazer aqui? Aí eu falei, né, que eu ia passar um mês, ia estudar, ia ajudar na igreja. E aí eles pedem vários documentos e a gente mostra. Mas, amados, eu tinha visão e eu sabia que eu queria chegar lá. Eu precisava me preparar para isso. Eu precisava fazer alguma coisa. A sua vida, ela tem que atestar a visão que está dentro de você. Você tem que ser verdadeiramente o guardião da visão, sabe? Andar com a visão, levantar a bandeira da visão. Todo mundo tem que olhar para você e tem que ver a visão. Líder visionário é assim. Mesmo que a visão seja lá para frente, hoje eu já faço as coisas acontecerem para que aquilo aconteça. Eu não posso só olhar e achar lindo. Ai, que coisa linda. Não, amados. Se não se cumprir, não vai ser lindo, não. Vai ser lindo só na sua cabeça. Tem que se cumprir. Aquilo que Deus falou tem que se cumprir. E quanto mais perto nós estamos de Deus, amados, mais fácil vai ser para nós entendermos a visão do Senhor. A visão do Senhor para a nossa vida. A visão do Senhor para o nosso grupo. A visão do Senhor para os nossos liderados. Nós temos que ser guardiões, amados. Amar a visão. Amar a visão. Amém? Diga assim comigo. Eu sou um líder visionário. Eu carrego a bandeira da visão. Eu invisto na visão. Eu amo a visão. Eu honro a visão. E eu cumpro a visão. Amém? Eu espero que vocês tenham sido abençoados e tenham aprendido alguma coisa nessa manhã. Amém? E como eu falei no começo, saia do lugar que limita a sua visão. Saia rápido desse lugar. Saia hoje desse lugar. Se você não saiu ainda, saia do lugar que limita a sua visão. Sabe? Sai do lugar limitado. Sai dos lugares baixos e vai para os lugares altos e veja o que Deus tem para você. Amém?